E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre cumprimento de sentença. Eu queria dar uma dica muito importante em relação ao que você tem que observar antes de chegar nessa fase e também comentar um pouquinho sobre como funciona uma das fases mais importantes do processo, porque é onde a gente determina os valores que a gente tem a receber por todo aquele período de trabalho, né? Antes de começar a falar sobre a fase em si, é importante a gente destacar que antes de chegar no cumprimento de sentença, o advogado ele tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo no processo que pode influenciar o cumprimento de sentença. Eu sei que o advogado ele já tem em mente que os recursos que ele entra é para garantir o direito daquela pessoa, daquele segurado. O problema é que algumas coisas que são fixadas em sentença, em algumas decisões, podem influenciar negativamente o cálculo que você vai ter ao final. Então, por exemplo, se você tiver uma decisão que determina num processo previdenciário a aplicação da taxa referencial de acordo com a Lei 11.960, neste momento você tem que recorrer. Você não pode deixar para o cumprimento de sentença entendendo que lá você pode aplicar outro índice. Não pode. Se a sentença determinar, não houver recurso e ocorrer o trânsito em julgado, você tem que seguir o que aquele título judicial está determinando que você aplique. Inclusive em relação a períodos errados. Se ele determinar o início de um benefício, o início de um pagamento numa data que não está correta, você tem que apontar isso já em recurso, em embargos em declaração, numa apelação, recurso ordinário, o que você precisar fazer para modificar aquela decisão que fixou algo que você não concorda, precisa ser feito naquele momento. E eu destaco isso como um dos pontos mais importantes do cumprimento de sentença. Porque o cumprimento de sentença não começa ali só após o trânsito em julgado, quando você inicia a fase do cumprimento de sentença. Ele começa muito antes, naquelas decisões que podem fixar parâmetros diferentes do que você espera para garantir o direito que você estava buscando. Então, antes de falar do cumprimento de sentença, lembra que ele começa lá no início do processo. Todas as informações que estão lá e que você não discutiu, você vai ter que observar. Então, entrem com o recurso na data correta, tá bom? Em relação à fase do cumprimento de sentença, eu queria destacar algumas coisas. Todo aquele processo, aqueles anos que você levou dentro do mesmo processo, vão influenciar. E para isso, eu recomendo que você tire alguns parâmetros, que são informações bem importantes para você, quando fizer os cálculos, ter todas as bases, todas as questões de datas, inícios, índices de correção, tudo certinho. E para tirar o parâmetro, você tem que levar em consideração a data da distribuição, isso como item número 1, a data da citação, item número 2. Sobre esses dois pontos, a data da distribuição determina a prescrição das parcelas. Se você tiver uma prescrição de 5 anos a contar do ajuizamento, é a data da distribuição que vai contar isso daí para você. Se você não tiver a prescrição por interesse de menor ou por algum outro motivo, não tem problema. Mas para quem tem prescrição, aí a gente tem que considerar essa informação aqui, tá bom? Citação. Ela é importante porque ela determina a aplicação dos juros de mora. Os juros de mora vão ser aplicados de forma decrescente, ele começa hoje em 0 e vai subindo até a data da citação e depois você replica os juros. Ele não pode crescer ainda mais após a citação, tá certo? É importante você marcar isso porque eu tenho pegado alguns casos em que o INSS tem errado na data da citação. Ele tem aplicado como data da citação a data em que eles juntaram a contestação no processo. Isso pode acontecer 1 ou 2 meses depois da data efetiva da citação do INSS no processo, tá bom? Então prestem atenção nisso, citação é importante. Depois disso, você tem que observar todas as decisões no processo. A primeira decisão, o despacho, que vai ser a data onde vão mandar citar o INSS, tem também informações como, por exemplo, justiça gratuita. E isso é uma informação importante porque caso não tiver justiça gratuita no processo, você já tem que ir marcando as custas que eventualmente foram pagas para você pedir esse valor de volta ao final, no cumprimento de sentença. Depois disso, você vai ter sentença, você vai ter sentença em embargos, acórdão, outras decisões que pode ir até o Superior Tribunal de Justiça ou ao STF, e você tem que observar cada uma delas. Pode ser que entre sentença e acórdão você já tenha algumas modificações que influenciem muito o cálculo. Uma coisa comum é você ter uma sentença que determina o pagamento de um benefício por incapacidade temporária e um acórdão que muda a sentença e determina uma incapacidade permanente. E aí são benefícios diferentes e que você tem que calcular de forma diferente. Se você não observar as duas decisões, você já pode começar os cálculos errados.
Além disso, sentença pode fixar um índice e acórdão pode fixar outro. Não só isso, essa discussão pode ser levada para tribunais superiores, como STJ e STF, e terem índices fixados diferentes daquilo que você estava no começo do processo. Se você não acompanhar até o final, você pode também errar no cálculo. Outro ponto é a majoração dos honorários. E aqui eu aponto como o mais importante dessa análise que você tem que fazer, porque se você não verificar que os honorários foram fixados de forma divergente daquela que você está acompanhando, com majoração ou até num valor muito menor e você não viu a tempo de embargar fixação de honorários em R$ 1.000, um processo que levou 5, 6, 7 anos, se você não fizer isso a tempo, você vai ter que calcular daquela forma. Então, verifiquem todas as decisões do processo, porque a majoração recursal para recursos que foram feitos após o CPC de 2015 é muito importante no cálculo e pode influenciar muito na conta, fazer uma diferença muito grande. E outro ponto em relação aos honorários é que a majoração dos honorários normalmente é em um percentual sobre o percentual fixado. Então, se você tiver uma sentença com 10% de honorários sobre as parcelas vencidas e a majoração é de 20% daqueles honorários, não é 10 mais 20, 30% de honorários. É 20% dos 10% que já estavam lá, ou seja, 12%. É importante destacar isso porque muitos advogados acreditam que a majoração dos honorários é a soma dos percentuais e não é. Quando o acórdão determina a majoração dos honorários já fixados em uma porcentagem aleatória, é a porcentagem daquilo que já estava fixado, não a soma dos dois, tá bom? Muito importante para você não ocorrer ali em excesso à execução, ter mais um problema ali na hora dos pagamentos, tá bom? Tudo isso anotado, a apresentação do cálculo, do laudo técnico, das informações que você precisa tem que ser feito de acordo com o CPC. Não apresente algo que não esteja claro para o juiz entender. O cálculo ele conta uma historinha, desde a data em que as parcelas são devidas até o valor atualizado e com aplicação em juros. Tudo isso tem que estar bem contado, bem claro, com os valores ao final destacando o que é diferença, o que é juros, o que é honorários advocatícios e qual o valor total da condenação. Se você precisar de ajuda quando tiver no cumprimento de sentença para montar todo esse esquema, pode contar com a gente. Pode mandar dúvidas aqui no YouTube ou nas nossas outras redes sociais que eu vou estar respondendo para vocês e ajudando para que vocês tenham um bom cumprimento de sentença, tá certo? A ABL Cal que está à disposição de todos vocês. Um abraço.